Olá, gente! Hoje nós vamos responder a nossa nona pergunta do programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. E o tema hoje é um tema muito interessante que eu gosto muito, que é sobre unidades de conservação. Tá? A pergunta do nosso seguidor é a seguinte: qual a diferença entre uma reserva biológica e um parque natural? Bem, a gente sempre começa nossas explicações, buscando um fundamento na Constituição, daquele tema sobre o qual a gente está falando. E nós temos as unidades de conservação mencionadas na Constituição no seu artigo 225, através do parágrafo 1º, que diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Na verdade, esse inciso do parágrafo 1º do artigo 225, ele fala de espaços especialmente protegidos, que é o gênero, e a espécie. Uma das espécies desses espaços especialmente protegidos são as unidades de conservação. Nós temos outros espaços especialmente protegidos previstos na nossa legislação, como, por exemplo, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, tá? Mas hoje nós vamos tratar aqui especificamente das unidades de conservação. E as unidades de conservação estão sistematizadas, regulamentadas a partir desse dispositivo constitucional na Lei 9985 de 2000, que é o também conhecido como SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que divide as unidades de conservação em duas categorias principais, que são aquelas de proteção integral e as outras de uso sustentável. No caso aqui da nossa pergunta, que é uma comparação entre parque e reserva biológica, essas duas espécies de unidade de conservação estão dentro da categoria de unidade de proteção integral. Nós vamos agora entender um pouquinho o que isso significa. Nas unidades de proteção integral, o objetivo principal, o objetivo básico das unidades de proteção é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei, enquanto que as unidades de uso sustentável têm como objetivo a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos seus recursos naturais. Então aqui a gente evidencia uma diferenciação entre dois conceitos, que é o de preservação e o de conservação, sendo que o de preservação admite apenas o uso indireto, isso também está definido na Lei 9985, conforme vocês podem ver aí na tela, como sendo aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, enquanto o uso sustentável é aquele que permite a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, assim, exemplificando, numa unidade de conservação de proteção integral, em alguns casos pode ser permitida a visitação, em alguns casos não, mas de modo geral não pode ser extraído nada, não pode ser consumido nenhum recurso de dentro desse tipo de unidade de conservação. Enquanto nas unidades de desenvolvimento sustentável, a gente tem a possibilidade de um consumo sustentável, de uma utilização sustentável desses recursos naturais, tá? E a gente pode citar aí como exemplo do que seria unidades de uso sustentável, as APAs, a Área de Proteção Ambiental, as reservas extrativistas, as RPPNs, são todas unidades de conservação da espécie de uso sustentável. Bem, mergulhando agora mais diretamente na pergunta, as diferenças entre a reserva biológica e o parque natural. Como eu já disse que ambas estão categorizadas como sendo unidades de conservação de proteção integral, alguma coisa justifica a diferença entre elas. E aí nós temos o seguinte, tá?
A questão da visitação especificamente. As reservas biológicas, elas não têm a previsão de visitação pública, tá? A única coisa que pode ter em termos de visitação dentro de uma rebio é visitação para fins educativos, visitas de escolas pré-agendadas, acompanhadas dos responsáveis pelas unidades de conservação, tá? Então, é bem mais restrito, né, o acesso, esse uso indireto que a unidade de proteção integral permite, ele é bem mais restrito no caso das reservas biológicas, ok? O que já não acontece no caso dos parques. Vocês devem conhecer aí o Parque Nacional do Iguaçu, parques famosos, né, como o Parque Nacional do Itatiaia, que foi o primeiro parque criado, né, no nosso Brasil, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, parques municipais, como tem o Parque Municipal de Petrópolis, lá na Rua Ipiranga, sobre o qual a gente falou há pouco tempo, né, que foi reinaugurado, parques estaduais, como o Parque Estadual do Cunhambebe, enfim, são pequena diferença entre esses dois tipos de unidade de conservação, a reserva biológica e o parque, é que o parque, na verdade, ele se prepara para receber as pessoas, né, ele tem previsão de visitação pública, tá? E pode ter um uso indireto no sentido até de se usar as cachoeiras, né, da população ter algum tipo de lazer ali, trilhas ecológicas, ok? A gente tem aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, né, isso aí é uma atividade muito usada pela comunidade no entorno. Então a ideia do parque, diferente da reserva, é de permitir um acesso da população, né, até porque existe essa ideia, né, de que ao visitar, ao conhecer o bem ambiental, esses recursos naturais tão importantes, isso permite que a sociedade, de modo geral, ganhe uma consciência sobre a necessidade da proteção desses recursos, né? Então, o parque, ele tem como diferença da reserva biológica um acesso mais aberto, mais facilitado para a população, para a comunidade de modo geral, ok? Muito importante a gente divulgar, né, valorizar principalmente as unidades de conservação aqui do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem unidades de conservação estaduais, né, sob a gestão do INEA, e que eu recomendo muito a visita, né? Falei do Parque da Pedra Branca, tem o Parque Estadual dos Três Picos, tem o Parque do Cunhambebe, sobre o qual também falei, enfim, recomendo muito a vocês. Os nossos parques, eles têm uma gestão muito bacana, nós temos guarda-parques, né, bem treinados e dedicados, que estão ali fazendo o máximo aí para proteger esses recursos, a quem eu aproveito para saudar nesse vídeo, né, e desejar aí tudo de bom nesse trabalho deles. No mais é isso, agradecer a vocês aí pela participação no nosso programa e só fazer uma recomendação final diante de tudo que a gente está vivendo aí, para que realmente as pessoas fiquem em casa quando puderem, evitem sair em aglomerações, né, evitem ficar na noite aí correndo o risco de se contaminar e contaminar aqueles que estão em casa. Ok? Até a próxima semana.